pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui, dessa vez, para dar nossa querida aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar sobre grandezas diretamente proporcionais. Cadê a minha galera que estava na aula de português? Quero vocês agora na aula de matemática. Hoje é um em cima da outra, tem isso não. Será que hoje é o grande dia do meio-dia? Será? Não. A produção me iludiu. Deixou eu entrar mais cedo só para eu me iludir achando que ficaria com vocês mais tempo. Mas eu terei a mesma quantidade de tempo de todas as aulas. Infelizmente, mas um dia eu vou conseguir. Vocês vão ver, a gente vai ficar junto até o meio-dia. Mas quando isso acontecer, a gente vê o que faz. Por hoje, eu vou começar a nossa aula, claro, chamando o professor Givanilson Soares para a interação. Eles estão aí, professor? Estou por aqui, já estou acompanhando. O Diego está dizendo que gosta muito de matemática. A Tayla também está dizendo que ama matemática. Olha! Maria, gosto muito de matemática. Está todo mundo aqui esperando, né, para mais uma aula e todos dizendo que amam matemática. Olha aí, eles amam só matemática ou amam a professora também? Estou curiosa. Estou curiosa para saber se é só a matemática mesmo, certo? Que bom que vocês estão aqui, estão prontos para mais uma aula. Kézia está aqui na interação, na interpretação de Libras, maravilhosa, né? Vocês sabem que eu amo o trabalho dessa equipe, nos ajuda bastante, né? E eu sou fã, eu sou suspeita a falar que eu sou fã número 1 desse pessoal. Vamos lá. Quando a gente fala de grandezas diretamente proporcionais, a gente fala das operações. Para eu conseguir identificar essas grandezas, eu preciso realizar algumas operações matemáticas. Operações que vocês já dominam, né? Hoje eu vou focar na multiplicação. Quando a gente fala de grandeza diretamente proporcional, é como se eu fizesse o seguinte. Um exemplo claro. Eu tenho uma receita culinária para fazer com vocês, certo? A receita culinária, ela tem os ingredientes e tem as porções. Se eu fizer uma receita, eu vou ter uma quantidade de porções. Se eu quiser fazer mais de uma receita, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de porções? Pensa comigo. Eu vou aumentar, vamos dizer que eu vou dobrar a minha receita. Eu vou fazer 2 receitas. Eu vou ter mais porções ou menos? Responde para mim e a gente já começa a nossa aula com essa pergunta. Quero ver se vocês estão ligados, se vocês estão ligadas nessa questão de grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação de outra numa mesma razão. Quando eu digo que é numa mesma razão, é o exemplo que eu acabei de dar. Lógico, se eu aumento a quantidade de receita, eu aumento a quantidade de porções. Grandezas diretamente proporcionais a isso. Claro, eu trouxe muitos exemplos, né? E eu teria vários se a produção deixasse eu ficar até o meio-dia. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em 2 partes iguais, a outra também é dividida. Se eu fizer meia receita, eu vou ter menos porções, não é isso? Por isso, a gente fala de divisão. Assunto de grandeza, a gente faz normalmente com multiplicação ou divisão, o que é para se destacar. Uma precisa estar diretamente proporcional à outra. Aumento a quantidade da receita, aumento as porções. Diminuo a receita, diminuo as porções também. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos continuar. E eu já tenho um exemplo muito claro para vocês, coisa fácil. Eu sei que vocês fazem esse tipo de questão na escola, nas provas externas.
ficar em questões do tipo, vamos lá. Se um caderno custa R$ 8,00, o preço de 3 cadernos custará R$ 24,00. Observe que, se triplicamos o número de cadernos, também triplicamos o valor dos cadernos. Olha aqui, eu tenho um caderno. Coloquei já a operação para vocês terem um pouco de noção sobre isso. Número de cadernos, 1. 1 vezes 8, 8. Olha, eu coloquei essa coluna aqui para vocês ficarem atentos. Olha agora, aumentei a quantidade de cadernos, aumentei o valor. 1 vezes 8 é 8, mais 2 vezes 8 é 16, ó. 2 cadernos. 3, que foi o que a gente disse, triplicou a quantidade de cadernos, ó. 1, 2, 3. 3 vezes 8, 24. Aumentei a quantidade de cadernos, aumentei o valor. Grandeza diretamente proporcional. Professora, e se eu quisesse fazer o contrário? Se eu quisesse diminuir, a gente faria uma divisão. 24 dividido... Aliás, eu dividiria esse meu valor em 3. Daria o valor de um caderno. Tem como fazer? Claro que tem. Hoje eu só trouxe multiplicação. Por quê? Para não confundir a cabecinha de vocês, tá? Hoje a gente vai focar em multiplicação. Trouxe as operações prontas, bem direitinho, porque eu sei que você do 5º ano é esperto e vai entender perfeitamente do que eu estou falando, tá? Se eu aumento a quantidade de cadernos, eu também vou aumentar o meu valor. Não tem lógica eu ter mais cadernos e ter valores menores, não é isso? Na prática, isso é meio inviável. Para percorrer 100 quilômetros, um carro gastou 20 litros de gasolina. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 40 litros? Olha que massa! Dupliquei a distância, dupliquei a quantidade de litros. Oxe, professora, aumentou mesmo. Claro, se eu aumentei a distância, aumentei a quantidade de gasolina, né? Se eu vou percorrer mais estradas, eu vou precisar colocar mais gasolina. Grandeza diretamente proporcional. Tranquilo? Muito fácil, ó. Dupliquei a distância, dupliquei a quantidade de gasolina. Fácil, fácil e prático, ó. Operação simples de resolver. Olha essa daqui, presta atenção. Vamos analisar juntos a tabela abaixo. Quantidade de ração para cães do abrigo de animais. Fácil demais, ó. É só a gente prestar atenção nas quantidades, ó. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Oxe, professora, quanto número, eu não entendi nada. Vai entender. Quantidade de ração para cães no abrigo de animais, ó. Eu tenho a minha quantidade de cães e tenho os pacotes de ração que é utilizado para o mês, certo? Se eu tiver, por exemplo, 2 cães no abrigo, eu vou gastar por mês 4 pacotes de ração. Professora, e se eu quisesse descobrir o contrário? Se eu diminuísse a quantidade de cachorro, diminuiria a quantidade de ração? Com certeza. Se eu tiver um cachorro, eu vou gastar 2 pacotes. Não é isso, ó? 4 dividido por 2, 2. Tranquilo? Um cachorro, 2 pacotes de ração. 2 cachorros, 4. O que é que eu percebo? Que esse valor dobrou. Como dobrou aqui a quantidade de cães. 4 cães, eu vou utilizar quantos pacotes? 8. 4
vezes 2, 8. É só isso? Claro que é, minha gente. Aumentei a quantidade de cães para 8. 8 vezes 2. A gente não já descobriu que cada cão usa 2 pacotes, ó? 8 vezes 2, 16. Dobrei a quantidade de cães, dobrei a quantidade de pacotes. Dobrei a quantidade de cães, dobrei a quantidade de pacotes. Oxe, professora, que massa! É massa mesmo. Olha aí. Dobrei, 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 dobrei. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E 64 vezes 2, 128. Oxi, professora, é fácil demais. É fácil. Grandezas diretamente proporcionais são assim, fáceis de resolver. Mas precisa ficar atento à proporção que eu faço esse aumento, tá? Se, por exemplo, eu triplicasse, aí já não seria por 2, seria por 3. E se eu quadruplicasse? Isso é uma dica para quando, nas questões que vocês resolvem na aula, tem assim às vezes, o dobro da quantidade, o triplo da quantidade. Em grandezas a gente utiliza muito isso. Aí você já sabe, se é o dobro, 2 vezes. Se é o triplo, 3 vezes. Se é o quádruplo, 4 vezes. E por aí vai. Você que é do 5º ano já está ligado nessas dicas, né? Essas questões de grandeza, eu tenho até vergonha de continuar, porque eu sei que você já sabe resolver. Não é isso, professor? Estão aí por dentro. Bem fácil, bem simples. Inclusive, está todo mundo aqui acompanhando, respondendo. Luan, Maria, Rita, Diego, todo mundo aqui dizendo, inclusive lá no comecinho, né, dizendo que gosta da matemática e também dizendo que gosta da professora. Ah, sim. Agora eu fiquei mais feliz, né? Pois é, então por isso, aqui. É isso aí. Pessoal, grandeza diretamente proporcional. Se eu aumento a quantidade, eu aumento o resultado. Voltando para o exemplo da receita, se eu tenho uma receita e quero dobrar a quantidade, eu vou dobrar a quantidade de ingredientes para ter o dobro de porções. Tranquilo até aí? Vamos para mais um exemplo? 4 amigos foram ao circo e compraram ingressos comuns para entrar, né? Para acessar as atrações do circo. Vamos juntos analisar o preço dos ingressos. Olha aqui. Ele me disse que cada ingresso comum custa R$8. Mas faltam alguns valores. Diz para mim aí. Se um ingresso custa R$8, 2 ingressos vai valer quanto? Qual é o valor de 2 ingressos? Fácil, né? Fácil demais. O que foi que aconteceu aqui, minha gente? Aumentei de 1 em 1, ó. 1 vezes 8 dá 8, né? Eu disse que um ingresso é 8. 2, ó. 2 vezes 8, 16. 8 mais 8, 16. E agora aumentei mais um. 16 mais 8, 24. E se eu aumentei mais o ingresso? 24 mais 8, 32. Só isso. Nesse caso, eu dobrei o valor de ingressos? Não, eu acrescentei um ingresso a cada valor, certo? Aumentei a quantidade de ingressos, aumentei o valor gasto. Nesse caso aqui, os 4 amigos gastaram R$32, porque eles consumiram 4 ingressos, beleza? Grandezas diretamente proporcionais. Aumenta o valor de ingresso aqui e aumenta o valor. Tranquilo? Tranquilo demais. Agora, eu tenho os ingressos para a roda gigante. Mesmo processo. Eu dobrei a quantidade? Não dobrei. Eu aumentei um ingresso a cada valor. Um ingresso, R$10. 2 ingressos, R$20. Se eu tiver 3 ingressos, eu vou aumentar o valor
ou eu vou diminuir? Isso, você está correto. Você está correta. Eu vou aumentar o meu valor. Se eu diminuir a quantidade de ingressos, se eu fizesse o inverso dessa tabela, a cada ingresso que eu diminuo, eu vou diminuindo o valor também, certo? É como se eu fizesse uma divisão. 40 dividido por 4, 10. 30 dividido por 3, 10. 20 dividido por 2, 10. E 10 dividido por 1, 10. Se eu fizer a grandeza diretamente proporcional utilizando uma divisão, eu também tenho a mesma lógica. Se eu diminuir a quantidade de ingressos, eu pago menos. Professora, pelo amor de Deus, é fácil assim? Claro que é. Observa aqui agora a produção de pães da padaria do seu Joaquim. Hoje ela está passando rápido, né? Já já eu vou precisar ir embora. Mas dá tempo de mais uma. Aqui eu tenho uma quantidade de fornos e aqui eu tenho o número de pães produzidos. Aumentei a quantidade de fornos, aumentei a quantidade de pães produzidos. 3 fornos, 300 pães. 6 fornos, 600 pães. 9 fornos, 900 pães. E 12 fornos? Meu Deus, professora. Se eu tiver os 12 fornos, é possível produzir quantos pães? Continha, literalmente, de padaria. 1.200 pães. Aumentei quantidade de fornos, aumentei quantidade de pães. Tranquilo? Aula básica e agora é com você. Eu quero que você faça esse registro no seu caderno e coloque a resposta lá no YouTube. Observe na tabela a quantidade de litros de água consumidos no lava-jato comum. Essas são as quantidades de carros, né? 2, 4, 8 e 16. E do outro lado da nossa tabela, que você também já aprendeu a interpretar, a quantidade de litros, 160, 320, 640 e 1.280 litros de água gastos. Em um sábado, foram lavados 16 carros. Eu até já dei o spoiler, mas coloca lá no YouTube mesmo assim. Quantos litros de água foram gastos? Eu já respondi, né? A professora já colocou a resposta. Se você não viu, faz a continha e vai ser fácil de você resolver também. É só isso, professora? Por hoje é só isso. Professor Givanilson, muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz com esse 5º ano que está me acompanhando de forma dobrada hoje, literalmente, né? Bastante participativos. Eu que agradeço e fico bastante feliz também. Diego, Luan, Rita, todo mundo que está por aqui com a gente até agora, né? E tem mais por aí? Por hoje não. Por hoje a nossa aula chegou ao fim, mas claro, eu espero contar com a sua participação em breve. Numa próxima oportunidade estaremos juntos, juntas de novo. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.